Gente, vamos falar um pouquinho hoje a respeito da economia mundial. A gente sabe que a economia mundial ela é o resultado de vários fatores históricos, uma série de temas que estão relacionados a esta economia. A economia do mundo hoje ela é basicamente capitalista. A gente sabe que depois das revoluções, da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, a gente tem a ascensão, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos como uma nação capitalista que domina o cenário do mundo. Hoje o PIB, ou Produto Interno Bruto, de algumas nações supera bilhões de dólares. Aliás, trilhões. Né? A gente sabe, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que é mais de 21 trilhões de dólares. Depois a gente tem o exemplo da China, com 14 trilhões, o Japão com 5 trilhões e assim sucessivamente. Então, a economia do mundo ela é basicamente pautada sobre o lucro. Então, as nações que dominam o nosso planeta são as nações que possuem esse PIB. O Brasil ele tem avançado essa economia, mas ainda não pode estar incluído entre essas grandes economias do mundo. O interessante dessa economia é que ela faz com que exista uma falsa ideia, uma ilusão de que o mundo ele é como se fosse uma grande aldeia sem fronteiras, mas a verdade não é essa. É um sistema extremamente excludente. Ou seja, um exemplo, né, o que a gente está passando agora é a economia mundial, em razão da pandemia que se instaurou no país desde o final do ano passado. Essa pandemia ela afeta a economia mundial, porque visto que os países estão todos interligados, a economia ela depende, um país depende do outro economicamente, existe a parceria, que a gente chama parceria econômica. Uma grande crise no mundo, obviamente, afeta todos os países. Após os anos 40, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela estabeleceu um acordo geral de tarifas, né, de comércio e tarifas, né, o GATT em inglês, né, General According Trade Tax. E isso afeta a economia de todos os países. Então, o ponto principal é entender como a economia do mundo ela está bem relacionada entre os países. As bolsas de valores, por exemplo, de um país afetam o que ocorre num país do outro lado do mundo. Então, quando tem algum problema ou alguma queda nas ações nas bolsas, né, em Tóquio, afetam as bolsas de Londres, que afetam as bolsas de valores em Nova York, que afeta as bolsas de valores em São Paulo, e assim sucessivamente. A economia ela funciona dessa forma. Então, isso aí que é a matéria para o terceiro ano sobre a economia mundial. A globalização ela é excludente, ela não é humana. Até um famoso geógrafo chamado Milton Santos, que já faleceu, né, faleceu na década de 90, Milton Santos dizia que a globalização ela só serve mesmo para mostrar a diferença absurda entre os pobres e os ricos. A pobreza ela se torna ainda mais estarrecedora, se torna mais gritante à medida que o tempo passa e o capitalismo ele demonstra o seu poder, ou seja, o seu objetivo de consumo e sempre de beneficiar os países que são ricos, os países que concentram a economia, o que define a regra do jogo econômico no mundo. Então é isso aí, gente. Essa é a matéria aí para o terceiro ano dessa semana. Um abraço.